Eu nunca imaginei que aceitar aquele casamento mudaria minha vida para sempre. Meu nome é Lucas, tenho 28 anos, e quando conheci Marcela, achei que tinha encontrado a mulher perfeita. Mas eu estava errado. Muito errado. Ela era tudo que eu não era. Rica, poderosa, dona de uma das maiores empresas de São Paulo. Eu, um simples professor do interior que mal conseguia pagar as contas no fim do mês. Quando ela me pediu em casamento depois de apenas 4 meses de namoro, eu deveria ter desconfiado. Mas eu estava cego, apaixonado demais para enxergar a verdade. O que eu não sabia é que Marcela escondia algo muito mais sombrio do que apenas frieza. Ela tinha uma filha, Sofia, uma menininha de apenas 7 anos, de olhos grandes e assustados, que me olhava como se implorasse por ajuda toda vez que a mãe entrava no quarto. E Marcela a odiava. Não era apenas indiferença, era ódio puro. Ela falava com a própria filha como se falasse com o estranho indesejado. Às vezes, pior que isso. E toda vez que eu perguntava o porquê, Marcela desviava o olhar e dizia a mesma frase, com uma voz gelada que me arrepiava. Aquela menina destruiu minha vida no dia em que nasceu. Nos primeiros meses, eu tentei ser apenas um bom padrasto. Levava a Sofia para a escola, ajudava com a lição de casa, tentava dar o carinho que Marcela negava. Mas a cada gesto meu, Marcela ficava mais distante, mais agressiva, como se eu estivesse traindo ela ao ser gentil com a própria filha. Foi então que eu comecei a perceber coisas estranhas. Sofia tinha pesadelos todas as noites. Ela acordava gritando, suando frio, chamando por alguém, mas nunca pela mãe. E quando eu corria para acalmá-la, ela agarrava o meu braço com força e sussurrava, tremendo. Ele não caiu, tio Lucas. Ele não caiu. Do que ela estava falando? Quem não caiu? De que ela estava falando? Foi quando encontrei, escondida no fundo do armário de Marcela, uma caixa trancada. Dentro dela, recortes de jornal, todos sobre a mesma notícia. Empresário morre em queda fatal da varanda do apartamento de luxo. O marido de Marcela, o pai de Sofia. A versão oficial era de acidente, mas os olhos de Sofia, aqueles olhos assustados, diziam outra coisa. E foi naquela noite, quando encontrei a menina chorando no banheiro com um bilhete amassado nas mãos, que tudo começou a desmoronar. O bilhete dizia apenas: "Eu vi o que você fez, mamãe. Eu vi tudo." Eu não sabia, mas eu estava prestes a descobrir um segredo que mudaria tudo. Um segredo que explicava o ódio de Marcela. Um segredo que colocaria minha vida em perigo. E o pior de tudo, eu acabei de me casar com uma mulher que era capaz de qualquer coisa para manter esse segredo enterrado. Naquela noite, depois de encontrar o bilhete, não consegui dormir. Fiquei olhando para Marcela do meu lado, sua respiração calma, seu rosto sereno, como se nada daquilo afetasse, como se não existisse uma criança de 7 anos aterrorizada do outro lado do corredor. Pela manhã, tentei agir naturalmente. Levei Sofia para a escola, como sempre fazia. Mas dessa vez, quando paramos no sinal, eu me virei para ela e perguntei com a voz mais suave que consegui: "Sofia, meu amor, você pode me contar o que você viu naquela noite?" Ela ficou pálida. Suas mãozinhas agarraram a mochila com tanta força que os dedos ficaram brancos. Seus lábios tremeram, mas nenhuma palavra saiu. Apenas lágrimas começaram a rolar pelo seu rostinho. "Por favor, Sofia, eu só quero te ajudar." "Tio Lucas, se eu contar, a mamãe vai me mandar embora. Ela disse que se eu contasse para alguém, ela ia me colocar num lugar onde ninguém nunca mais ia me encontrar." Meu sangue gelou. Marcela tinha ameaçado uma criança de 7 anos, sua própria filha. Quando voltei para casa naquela tarde, Marcela estava na sala, tomando vinho com aquele ar superior que ela sempre tinha. Eu respirei fundo e decidi confrontá-la. "Marcela, precisamos conversar sobre Sofia."
Não há nada para conversar, Lucas. A menina é problema meu, não seu. Ela é uma criança, sua filha. Como você pode tratar ela desse jeito? Marcela se levantou lentamente, colocou a taça sobre a mesa e caminhou até mim. Seus olhos estavam vazios, frios como gelo. Você não entende nada, Lucas. Nada. Aquela menina acabou com tudo que eu tinha. Meu casamento perfeito, minha liberdade, minha vida. Mas ela é só uma criança. Ela não pediu para nascer. Você acha que eu não sei disso? Você acha que eu não ouço isso na minha cabeça todo santo dia? Mas quando eu olho para ela, Lucas, quando eu olho para aqueles olhos, eu vejo tudo que eu perdi. Eu vejo a noite em que minha vida acabou. Naquele momento eu não entendi o que ela quis dizer. Mas algo na forma como ela falou, como se Sofia não fosse apenas uma lembrança do marido morto, mas sim uma testemunha de algo muito pior. Nos dias seguintes, comecei a investigar sozinho. Fui até a biblioteca municipal e procurei todos os jornais da época da morte do marido de Marcela. Descobri que ele se chamava Eduardo, 36 anos, empresário de sucesso. Morreu há exatos 3 anos e meio em uma queda acidental da varanda do apartamento de cobertura onde moravam. Empresário cai da varanda do 15º andar em noite de tempestade. Esposa e filha pequena estavam em casa no momento do acidente. Mas havia algo estranho. Um pequeno detalhe que os jornais mencionaram apenas uma vez e depois nunca mais. Testemunhas do prédio relataram gritos momentos antes da queda. Não gritos de uma pessoa caindo, mas gritos de discussão, de briga. Voltei para casa com um nó no estômago. Quando entrei, ouvi um barulho vindo do quarto de Sofia. Subi correndo as escadas e o que ouvi me partiu o coração. Marcela estava gritando com a menina, que estava encolhida no canto do quarto, chorando desesperadamente. Você é uma mentirosa! Uma mentirosa! Marcela, para. Eu a puxei pelo braço, tirando ela de perto da criança. Marcela se virou para mim com uma fúria que eu nunca tinha visto. Tire suas mãos de mim! Você está machucando ela! Você está destruindo a sua própria filha! E então, ela gritou, com lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. Machucando ela? Ela que me destruiu! Ela que fez eu perder tudo! Se não fosse por ela, Eduardo ainda estaria vivo! Aquelas palavras ficaram ecoando na sala. Marcela percebeu o que acabou de dizer. Sua expressão mudou de raiva para pânico. Marcela, o que você quis dizer com isso? Nada. Eu não quis dizer nada. Sai do meu caminho. Mas era tarde demais. Ela tinha revelado mais do que pretendia. Eu olhei para Sofia, ainda encolhida no canto do quarto, e vi em seus olhos algo que me arrepiou até a alma. Medo. Não medo de apanhar, não medo de ser abandonada. Medo de que a mãe fizesse com ela o mesmo que tinha feito com o pai. Foi naquele momento que tudo clicou na minha cabeça. Eduardo não tinha caído da varanda. E Marcela sabia exatamente o que tinha acontecido naquela noite. E Sofia tinha visto tudo. Naquela noite, enquanto Marcela dormia ao meu lado, eu me levantei em silêncio e fui até o quarto de Sofia. Sentei na beirada da cama dela e segurei sua mãozinha. Sofia, eu preciso que você seja muito corajosa e me conte a verdade. Eu prometo que eu vou te proteger, mas preciso saber o que realmente aconteceu com o seu pai. Tio Lucas, meu pai não caiu da varanda. Sofia, você foi muito corajosa em me contar isso. Mas agora eu preciso que você confie em mim. Nós vamos resolver isso juntos.
Nos dias seguintes, fingi que nada tinha acontecido. Continuei sendo o marido atencioso, o padrasto dedicado, mas por dentro eu estava montando um plano. Comecei a procurar provas. Revirei cada canto da casa quando Marcela saía para trabalhar. E então, em uma caixa no sótão, encontrei fotos. Dezenas de fotos de Eduardo com Renata. Juntos, abraçados, beijando-se em um hotel. Mensagens impressas entre os dois, marcando encontros secretos. Eduardo e Renata tinham um caso. Um affaire que durava anos. E Marcela descobriu tudo na noite em que ele morreu. Mas havia mais. No fundo da caixa encontrei um envelope lacrado. Dentro dele, um testamento. O testamento de Eduardo, datado de uma semana antes da morte. Deixo todos os meus bens e participações empresariais para minha amada esposa Marcela, exceto o apartamento de cobertura e a conta bancária conjunta, que ficam para Renata Oliveira, com quem planejava iniciar uma nova vida. Eduardo ia deixar Marcela. Ia abandonar a família pela irmã dela. E naquela noite, 3 anos e meio atrás, Renata foi até o apartamento para convencê-lo a não contar nada ainda. Mas eles brigaram. E ela o matou. Marcela chegou bem a tempo de ver o homem que a traiu, sangrando no chão. E ao invés de chamar a polícia, ela viu uma oportunidade. Se Eduardo estava morto, ela ficava com tudo. Com a empresa, com o dinheiro, com o status. E Renata ficaria eternamente em dívida com ela, sob o seu controle. Marcela não acobertou o crime por amor à irmã. Ela acobertou porque era conveniente, porque era lucrativo. E Sofia? Sofia era apenas uma testemunha inconveniente que precisava ser silenciada, controlada pelo medo. Naquela noite, quando Marcela chegou em casa, eu estava esperando na sala, com todas as provas espalhadas sobre a mesa de centro. As fotos, as mensagens, o testamento e uma gravação que eu tinha feito de Sofia, contando tudo. Lucas, por que está tão escuro aqui? Acendi a luz. Ela viu as fotos. O rosto dela palideceu instantaneamente. O que é isso? É o fim da sua mentira, Marcela. Ela ficou parada, olhando para mim, para as provas, para a porta, calculando. Sempre calculando. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Você acobertou o assassinato do seu marido. Você ameaçou a sua própria filha, uma criança inocente, para proteger o seu império de mentiras. Você destruiu a vida de Sofia para manter as suas aparências. E você acha que alguém vai acreditar em você? Um professor falido que se casou comigo por dinheiro? Contra mim, Marcela Oliveira. Eu tenho os melhores advogados de São Paulo. Eu tenho influência. Eu tenho poder. Você não é nada. E aquela menina tem histórico de problemas psicológicos. Qualquer advogado vai destruir o depoimento dela em segundos. Eu respirei fundo. E então, sorri. Um sorriso triste, mas determinado. Você tem razão, Marcela. Eu não sou nada. Mas eu não vim sozinho. Renata entrou na sala. Pálida, tremendo, mas determinada. Eu não aguento mais, Marcela. Eu não aguento mais viver com essa culpa. Com você me chantageando todos esses anos. Renata, o que você está fazendo? Eu vou contar a verdade para a polícia. Sobre Eduardo, sobre aquela noite, sobre tudo. Eu tinha encontrado Renata 3 dias antes. Tinha mostrado as provas. Tinha feito ela entender que Marcela estava usando ela, controlando ela. E que a única forma de se libertar era confessar. Pela primeira vez,
vi Marcela realmente entrar em pânico. Não a Marcela fria e calculista, mas a mulher desesperada que tinha construído um castelo de mentiras e via tudo desmoronando. Vocês não podem fazer isso. Vocês vão destruir tudo. Tudo! Eu liguei para a polícia antes de você chegar, Marcela. Eles já estão ao caminho. Marcela caiu de joelhos. Não de arrependimento, mas de derrota. E Sofia, que estava assistindo tudo do alto da escada, finalmente chorou. Não de medo, mas de alívio. 3 anos e meio de terror, de silêncio forçado, de carregar um segredo que era grande demais para uma criança. Finalmente, tinha acabado. 6 meses se passaram daquela noite. Renata confessou tudo à polícia. O caso com o Eduardo, a briga, o momento de desesperança em que pegou o vaso e bateu na cabeça dele. Ela foi condenada por homicídio culposo com agravantes, mas por ter confessado e colaborado com a justiça, recebeu uma pena reduzida. Marcela foi condenada por ocultação de cadáver e obstrução da justiça. Além disso, perdeu a guarda de Sofia. O juiz determinou que uma criança não poderia permanecer sob os cuidados de alguém que havia ameaçado e manipulado por anos. E Sofia? Sofia ficou comigo. No início foi difícil, muito difícil. Ela acordava no meio da noite com pesadelos, gritando. Tinha medo de falar, medo de confiar. 3 anos e meio de trauma não desaparecem da noite para o dia. Mas com terapia, com paciência, com muito amor, Sofia começou a se curar. A primeira vez que ela me chamou de pai, ao invés de tio Lucas, eu chorei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Porque ali, naquela palavrinha simples, estava toda a confiança que ela tinha decidido depositar em mim. Voltei a dar aulas. Alugamos um apartamento pequeno, mas aconchegante, num bairro tranquilo, longe da cobertura de luxo, longe das mentiras, longe de tudo que representava aquela vida falsa que eu tinha vivido por quase 1 ano. Não tínhamos muito, mas tínhamos o suficiente. E principalmente, tínhamos um ao outro. Sofia começou a fazer aulas de desenho. Descobri que ela tinha um talento incrível para a arte. Seu terapeuta disse que era a forma dela processar tudo que tinha vivido. Cada desenho era uma emoção que ela não conseguia colocar em palavras. E eu aprendi a ser pai. De verdade. Não o padrasto rico que tentava comprar afeto, mas o pai presente. O pai que trança cabelo antes da escola, mesmo que fique torto. O pai que ajuda na lição de matemática, mesmo não entendendo nada. O pai que abraça nos pesadelos e diz: "Eu tô aqui. Você tá segura." Um dia, 6 meses depois de tudo, Sofia me entregou um desenho. Era eu e ela, de mãos dadas, sorrindo. E embaixo, com a letra ainda infantil dela, estava escrito: "Obrigado por me salvar, papai." Eu segurei aquele papel e percebi que não tinha sido só eu quem tinha salvado ela. Ela também tinha me salvado. Porque antes de conhecer Sofia, eu era um homem perdido. Um homem que tinha aceitado se casar por dinheiro, por conveniência, sem amor de verdade. Eu tinha vendido minha dignidade por uma vida confortável. Mas Sofia me ensinou o que realmente importa. Hoje, 1 ano depois, Sofia está completamente diferente. Ela ri, brinca, faz amigos na escola, ainda faz terapia e ainda tem dias difíceis, mas ela está feliz. E há 2 semanas, algo incrível aconteceu. Estávamos no parque, Sofia brincando no balanço, quando ela parou de repente, correu até mim e me abraçou forte. "Pai, eu te amo."
3 palavras simples, mas que carregavam anos de cura, de confiança reconstruída, de amor verdadeiro. Eu também te amo, minha filha, mais do que tudo nesse mundo. Às vezes ainda penso em Marcela, em como ela escolheu dinheiro e status ao invés da própria filha, em como ela destruiu uma criança inocente para proteger seus segredos. E então olho para Sofia, sorrindo, livre, feliz, e agradeço. Agradeço por ter tido coragem de fazer a coisa certa, por ter escolhido proteger uma criança ao invés de proteger a mim mesmo, porque no final foi essa escolha que me transformou em quem eu realmente deveria ser. Aprendi que família não é sobre sangue, é sobre quem fica, quem protege, quem ama sem condições. Aprendi que não importa quanto dinheiro você tenha, se não tiver amor, você não tem nada. E mais importante, aprendi que às vezes, salvar alguém é a única forma de salvar a si mesmo. Sofia não precisava de uma mãe rica e poderosa. Ela precisava de alguém que a amasse, alguém que a protegesse, alguém que acreditasse nela. E eu não precisava de uma vida de luxo. Eu precisava de propósito, de amor verdadeiro, de uma razão para ser uma pessoa melhor. Hoje, quando olho para Sofia dormindo tranquila no quarto dela, sem pesadelos, sem medo, eu sei que fiz a escolha certa. Porque no final, o maior luxo da vida não é ter dinheiro. É ter alguém para amar e ser amado de volta.